Olá pessoal! Como era de se esperar, o Pulse 1.3 CVT tem menos equipamentos modernos que as versões 1.0 Turbo Flex, e, assim, o SUV da marca italiana chegou dentro do novo limite de R$ 100.000 para carros PCD. Entretanto, com o último reajuste, a versão Drive automática ultrapassa o teto para isenção de ICMS e perde a chance de vender muito para PCD. Em resumo, o plano da Fiat era fazer dessa versão uma campeã de vendas. Mas, esse sonho acabou, pelo menos em relação ao mercado de SUVs para PCD com isenção de ICMS. Com o preço acima de R$ 100.000, o Fiat Pulse passa, portanto, a ser elegível apenas para a isenção de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que tem teto de R$ 200.000. Tempestade econômica. Até então, a principal fabricante do grupo, Stellantis, só havia liberado testes e informações mais completas sobre as versões Audace e Impetus. Mais caras, elas usam o motor 1.0 Turboflex. Sobre as configurações de entrada, com motor 1.3 aspirado, pouco se sabia. Apenas que tinham preços muito competitivos para um mercado cada vez mais fissurado por SUVs e similares. Assim, partiam de menos de R$ 90.000 com câmbio manual e de pouco mais de R$ 95.000 com o automático CVT. E os 3 primeiros meses de venda, até dezembro de 2021, comprovaram que o Fiat Pulse estava no caminho certo. Foram cerca de 10.000 reservas no primeiro mês e quase 7.000 emplacamentos em 90 dias. Dessa forma, ele conseguiu se posicionar entre os 20 mais vendidos do segmento. Mas, eis que janeiro de 2022 chegou, com as típicas tempestades do verão. E também com um balde de água gelada sobre o ânimo de quem esperava fazer um bom negócio. O dilema nas concessionárias, inflação disparada, com mais de 10% no acumulado do último ano, mais uma economia imprevisível. Desse modo, tal equação levou a um novo aumento de tabela por parte de diversas fabricantes. A Fiat não foi exceção e, no total, o reajuste acumulado do Pulse superou 10%. O Pulse 1.3 Drive ET saltou de R$ 96.975 em São Paulo, estado com maior alíquota de ICMS, para R$ 100.070. Tivemos uma reunião online com a direção de vendas da Fiat, que decidiu retirar o Pulse da oferta de PCD. O máximo que vamos conseguir, para alguns clientes, é chegar ao limite da isenção de IPI, afirmou um vendedor de São Paulo, capital. Isso porque o limite para requerer apenas a isenção de IPI é maior, chegando a R$ 200.000, válidos até o final de 2026. De todas as lojas que retornaram, ouvimos resposta semelhante. No caso do ICMS, a nova regra elevou o limite de valor do carro apto à isenção de R$ 70.000 para R$ 100.000. Porém, há uma pegadinha. Mesmo com o valor maior permitido, o montante a ser abatido ainda está dentro do patamar dos R$ 70.000. Ou seja, o cliente pagaria o imposto proporcional ao valor que excedesse este patamar, até os R$ 100.000. Com o Pulse ultrapassando este novo limite, apenas quem puder abater o IPI poderá fechar negócio por valores mais camaradas. Segundo o cálculo dos próprios concessionários, seria possível faturar um Pulse 1.3 Drive até por algo entre R$ 85.000 e R$ 89.000. Mas pode ser que nem isso ocorra na prática. A fila para conseguir uma unidade da versão Drive do Fiat Pulse está entre 120 e 150 dias, atualmente. E não dá para garantir que, 4 ou 5 meses depois da reserva, o preço não tenha aumentado novamente. Se daqui a 150 dias o valor do carro estiver maior, não há o que fazer. Temos de faturar com base no preço do dia em que o carro chegar à loja, explicou o mesmo vendedor da loja paulistana. Então, pode ser que você não consiga isenção nem do ICMS, nem do IPI. O fato da Fiat ter convocado reunião de última hora com os lojistas do país, mostra o quanto deve ter sido dolorido tomar esta decisão. Afinal, estamos falando do potencial de vendas de um modelo que claramente poderia mudar o cenário de vendas e emplacamentos no segmento. Como anda o Pulse 1.3 CVT? Fabricado em Betim, MG, sobre plataforma MLA, o Fiat Pulse Drive 1.3 deixa de lado o motor turbo de 130 cavalos. Aqui é usado o Firefly 1.3, com 8 válvulas e 98 a 107 cavalos de potência a 6.000 rotações por minuto e 13,2 a 4.250 7 kgfm a 4.000 rotações por minuto, gasolina etanol. Só que o motor de concepção mais antiga não casa tão legal com o câmbio CVT com 7 marchas simuladas, o mesmo do Toyota Yaris.
O resultado é que o carro é lento, moroso em saídas, retomadas e ultrapassagens, mesmo pisando até o limite do curso do acelerador. Isso porque, para entregar consumo melhor, a programação do câmbio mantém o giro do motor sempre entre 1.200 e 1.500 giros. Descompasso. Com isso, a 40 km por hora, o Fiat Pulse já está naquilo que seria equivalente à quinta marcha. E o sétimo degrau da programação já é alcançado antes dos 60 km por hora, impedindo que o motor encha e alcance sua faixa máxima de torque. Uma solução é usar a tecla Sport que essa versão traz no volante multifuncional, recurso herdado da picape Toro. Isso deixa o Pulse mais agitado, com mudanças atrasadas e mais chance de chegar perto dos 4.000 giros. Só que isso também traz uns trancos meio chatos, além do esgoelar mais associado às caixas CVT mais antigas. No entanto, um ponto positivo para quem foca mais no custo-benefício é que o motor 1.3 é um pouco mais econômico que o 1.0 turbo. Como o tanque é de 47 litros, o Pulse 1.3 automático promete consumo urbano de 12,9 km por litro na gasolina e 9,2 km por litro no etanol. Já na estrada, são 14,3 km por litro na gasolina e 10,4 km por litro no etanol, segundo dados do Inmetro. Por sua vez, a versão 1.0 turbo, ainda segundo os dados do Inmetro, faz 12 km por litro na gasolina e 8,5 km por litro no etanol na cidade. Já no ciclo rodoviário, são 14,6 km por litro na gasolina, 10,2 na estrada. O tópico a seguir talvez seja o ponto mais subjetivo. O acabamento todo de plástico duro deste Pulse não chega a ser uma exceção para modelos de segmentos iniciais do mercado. Pulse 1.3 CVT é bem equipado. É possível contar 10 diferentes texturas deste plástico rígido na cabine, indo de painéis mais bem acabados a superfícies que você sabe, só de olhar, que ficarão sujas e manchadas com mais tempo de uso. Mas o grande problema, pelo menos na unidade testada, está no desalinhamento de peças. Podemos observar o problema na passagem dos painéis de porta para a área frontal da cabine, bem como no intervalo para a tampa do porta-luvas. Também dentro do porta-malas a gente vê mais dessa falta de cuidado com a finalização. Externamente, porém, temos um modelo vistoso, com bonitos e úteis faróis e lanternas de LED, e musculoso, com caixas de rodas salientes graças à moldura plástica. Mas o Fiat Pulse também chama atenção por ser mais altinho, com vão livre que vai de 19,5 a 22,5 centímetros. O lado ruim dessa suspensão mais alta é que o carro fica menos estável, sobretudo em curvas feitas com mais ímpeto. Em termos de segurança, são 4 airbags, frontais e laterais, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, ganchos Isofix, ar digital automático, sensor traseiro de estacionamento de série. No sistema de entretenimento, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, 3 USB, AC, volante multifuncional, só com regulagem de altura e direção elétrica, retrovisores externos elétricos com tilt-down. Exclusivo do Drive 1.3 temos apoio de braço com bauleto. As rodas são de liga leve, aro 16, com rodas 195/60. O step, no entanto, é temporário. Outro ponto ruim é que a suspensão traseira é antiga, por eixo de torção, e os freios traseiros são a tambor. Em outras palavras, uma economia de projeto que acaba prejudicando segurança e também conforto. Cores e pacotes. Preto Vulcano é a única cor de série. O azul metálico Amalfi do carro testado custa R$ 2.064. Se quiser o teto de outra cor, que este carro não tem, custaria mais R$ 1.500. Multimídia, era R$ 516, mas saltou a R$ 1.032 no reajuste. Acrescenta tela de 10 polegadas, mas que na prática é menor, já que boa parte do que se vê não é tela, mas molduras escuras. Os outros dois adicionais também não estavam neste carro. Conecte-me, R$ 3.838, coloca GPS com pacote de navegação com atualização automática, comandos de voz de Google Assistente e Amazon Alexa por conta de internet 4G, em parceria com a operadora TIM, com planos mensais de R$ 30 a R$ 100, além de retrovisor interno eletrocrômico. PEC Plus, R$ 4.437, é o mais interessante, por colocar câmera de ré com linhas adaptativas, carregador wireless de média potência, 15 watts, chave presencial com partida remota, além da citada pintura bicolor. Sem ele, o Pulse tem só o alerta sonoro quando você engata a ré. Na calculadora, a unidade testada custaria R$ 103.166, em São Paulo.
Mesmo em Brasília, DF, com alíquotas reduzidas, o valor iria a R$ 99.900, pisando na linha da grande área, quando o assunto é isenção de impostos. Completão, o Pulse 1.3 ET com todos os opcionais saltaria a R$ 108.119. SUV da Fiat supera rivais. Na comparação com Nivus e Tigo 2, o Pulse é o menor dos crossovers urbanos derivados de hatch, perde em todas as dimensões. Na comparação com Nivus e Tigo 2, o Pulse é o menor dos crossovers urbanos derivados de hatch, perde em todas as dimensões para o VW e mesmo para o Caoa Chery. Para deixar tudo bem definido, o Caoa Chery Tigo 2, que tem motor 1.5 flex de 115 cavalos e câmbio automático de 4 marchas, custa de R$ 90.990 na versão Look AT, e a R$ 96.990, Equity AT. Enquanto isso, o arquirrival Volkswagen Nivus tem duas opções de acabamento. A Comfortline parte de R$ 115.890, já a Highline começa em R$ 132.000, sempre com motor 1.0 turbo TSI de 128 cavalos e 20,4 kgfm, além do câmbio automático Tiptronic de 6 marchas. São menos de 4,10 metros de ponta a ponta. Dentro da cabine, temos 2,53 metros de entre-eixos, 3 centímetros a menos que o Nivus. E o porta-malas não é ruim como o do Jeep Renegade, mas também não bate o VW, são 370 litros. Claro, em termos de entrega e custo, o trem de força mais atual do Pulse, bem como a rede de 570 lojas em todo o Brasil o coloca em vantagem contra o Tigo. Já frente ao Nivus, que anda bem mais, talvez pese para alguns compradores, o valor quase R$ 10.000 mais em conta do Pulse, mesmo com opcionais. Ambos têm 3 anos de garantia, mas é bom lembrar que o custo da cesta de peças da Volkswagen costuma ser mais barata que a da Fiat. Prós: visual externo moderno, com faróis e lanternas de LED. Bom isolamento acústico. Consumo é menor que o da versão 1.0 turbo automática. Contras: acelerações e retomadas lentas, trancos e alto ruído quando no modo esporte. Suspensão traseira defasada e freios traseiros a tambor. Desalinhamento de peças de acabamento interno. Ficha técnica: Fiat Pulse Drive 1.3 automático motor, 1.38 válvulas, flex potência, 107 cavalos no etanol a 6.250 rotações por minuto, 98 cavalos na gasolina a 6.000 rotações por minuto. Torque, 13,7 kgfm etanol a 4.000 rotações por minuto, 13,2 kgfm na gasolina a 4.250 rotações por minuto. Câmbio, CVT com simulação de 7 marchas. Tração, dianteira. Comprimento, 4,10 metros. Largura, 1,77 metro. Altura, 1,57 metro. Distância entre eixos, 2,53 metros. Porta-malas, 370 litros. Tanque de combustível, 47 litros. Peso, 1.187 kg. Consumo com gasolina, 12,9 km por litro na cidade e 14,3 km por litro na estrada. Consumo com etanol, 9,2 km por litro na cidade e 10,4 km por litro na estrada.